Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h05, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, excelente início de semana para você que acompanha o Primeiro Jornal. Hoje é segunda, 22 de dezembro de 2025, já se aproximando do Natal, que é quinta-feira. E hoje recebendo aqui no estúdio para falar um pouquinho com a gente o Padre Emerson, o Felipe e também a Jordana para falar um pouquinho sobre a Fazenda da Esperança. Eles estão percorrendo aqui o Brasil, visitando o Brasil, são brasileiros que moram em Angola, estão por aqui agora e passaram para falar um pouquinho sobre a Fazenda da Esperança. Mas primeiramente pegar um bom dia do corintiano que não veio com a camisa do Corinthians, Lorival. A gente achou que viria, mas não tem uma veio. Camisa do Corinthians. Padre Emerson. Ó, campanha, adote uma camisa pro Padre Emerson, hein? É que eu usei a camisa ontem durante a Santa Missa para dar uma forcinha um pouco maior no final do campeonato. Deus é corintiano, né? É fiel, né? É fiel. Eu parto um pouco por aí, né? Se Deus é fiel, então podemos deduzir. Então vai aí, né? Tá. Mas um bom dia, é sempre uma alegria poder conversar, partilhar e bater um papo aqui na Prever. E hoje de uma maneira muito particular, com dois missionários da Fazenda da Esperança, que é a Jordana e o Felipe, que trabalham de maneira muito intensa no continente africano e de maneira mais específica na realidade de Moçambique, né? E a presença deles para nós é um desafio dentro do campo missionário, porque a gente começa a perceber a grandeza de enxergar algo maior do que a nossa própria realidade. A capacidade também de sair um pouco daquilo que é o nosso mundo, entre aspas, e nos abrirmos e alargar os nossos horizontes. E Botucatu já tem uma tradição, uma característica muito bacana, que é essa janela da solidariedade. A catedral, de maneira particular, os amigos de Dombe, nós já chegamos em Moçambique, na região de Dombe, desde 2017, que nós já estamos lá trabalhando com a Fazenda da Esperança e de maneira também particular com a PAPA, que é a alimentação das crianças de uma escola dessa região. E o Felipe e a Jordana começaram junto com a Fazenda já está presente em Moçambique há 20 anos, o ano que vem ela completa 20 anos de presença missionária na Fazenda, na região de Moçambique, e além do trabalho específico da Fazenda, que é um trabalho de cuidado com as pessoas que acabam se envolvendo com a dependência química, com o álcool, a Fazenda enxergou algo muito maior a ser feito na região de Moçambique, que é o cuidado das crianças, porque vem sempre acompanhado um pai ou uma mãe com problema do vício, da dependência, traz uma família. E é uma região muito pobre, muito carente. E a Fazenda começou a enxergar um olhar de esperança no mundo infantil, na educação infantil. Então criou-se essa experiência de construir creches e dar uma educação diferenciada, né? Porque se notava crianças com 8, 9 anos que não se falava ainda o português, não conseguia se escrever, que tinha a carência da própria alimentação, da própria higiene pessoal, da própria vestimenta. Então, o olhar da esperança, ela contemplou algo a mais do que a dependência química, mas contemplou o ser humano no seu todo. E aí começa a experiência dos pequenos vagalumes, que são as crianças que podem iluminar algo maior dentro dessa realidade. Então, a presença do Felipe e da Jordana, que passaram esse final de semana na catedral, foi, além de estabelecer e cada vez mais concretizar esse vínculo missionário da catedral em Moçambique, trazer esse novo desafio também para a catedral e para a realidade de Botucatu, a realidade dos pequenos vagalumes, que são essas creches que estão sendo, já existem, mas que estão sendo criadas em novas regiões, né? Mas eu acho que o Felipe e a Jordana têm mais autoridade, mais propriedade de causa para nos explicar, para fazer um pouco que essa realidade chegue de maneira tão concreta em nós. Bom dia, Felipe. Bom dia, André. Bom dia, Panhose. Primeiramente é uma alegria e uma honra estar aqui presente na rádio, também junto com o Padre Emerson, que sempre nos acolhe. Botucatu, para nós, já faz parte do coração da creche, da união da creche, porque
aqui é uma terra fecunda, onde já acontecem tantos e tantos projetos em Moçambique, na África, em especial esses Amigos de Dombe, um projeto que dá a oportunidade de mais de 900 crianças terem uma refeição na escola todos os dias. E a gente vem testemunhando a experiência da transformação que isso acontece e da continuidade que isso a consequência da continuidade das crianças na escola. Quando não tem o alimento, como em outras escolas não tem, a falta, a precariedade, a evasão das crianças na escola é uma coisa muito grande. Então é uma alegria muito grande para nós estar aqui em Botucatu. Nós estamos de férias, mas sempre de férias nós aproveitamos para fazer campanha, para divulgar o trabalho que lá acontece, porque nós dependemos também de recursos aqui, dependemos de pessoas com coração generoso que querem abraçar também essa causa, né? E neste momento em especial nós estamos com uma campanha forte, porque mais do que nunca nós sentimos, nós queremos acolher as crianças que ainda não estão na creche. Esse ano nós experimentamos uma dor que é não conseguir receber muitas crianças que estão ainda fora por falta de condições financeiras, né? Eu partilhava com algumas pessoas que perguntavam um pouco sobre o nosso projeto, que é muito doloroso quando nós fazemos o período da matrícula e nós podemos matricular de 150 a 200 crianças, mas depois as mães continuam vindo, continuam chegando até nós e nos perguntam: Felipe, ainda há espaço para o meu filho, ainda há espaço, eu queria que ele tivesse 2 refeições, poder ter um lugar para estar durante o dia. E nós, com muita dor, precisamos dizer: não há espaço, não há mais vagas, as matrículas já fecharam. Mas não é o espaço físico, mas sim a falta de condição financeira que hoje nos impossibilita receber essas outras crianças que ainda estão fora, mas que precisam, porque a vulnerabilidade é grande. Nós, André, Panhosi, moramos a 2 horas das cidades lá, então o Padre Hermes conhece muito bem, nós estamos quase no meio do mato. Ele prometeu me levar lá, mas não levou, sabe? Nós estamos essa promessa, quase no essa meio do dívida mato. comigo. E quanto mais distante da cidade, mais precário é. As escolas, os serviços públicos, os hospitais, né? Toda a questão da assistência social que não existe. Alguns perguntam aqui: mas Felipe, por que você não veio para o Brasil? Tem tanta criança precisando, tanto projeto bonito aqui. Eu digo porque eu encontrei lá um lugar que não tem nada. Não tem assistente social, não tem conselho tutelar, não tem um hospital de qualidade, não tem... Então, nós queremos criar um espaço para transformar a vida das crianças em esperança, para poder dar... Eu acho esse título missionário o mais bonito, sabe? Eu acho que todos nós devíamos ter uma consciência missionária, que nós não estamos nesse planeta de férias. Todo mundo deveria ter, sim, uma missão, né? E como é que é a vida de um missionário? Como é que é uma vida de uma missionária? Quer dizer, o que lhes levou a seguir esse caminho tão bonito? Primeiramente, bom dia. Queremos agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, uma alegria. Também tenho que mandar um abraço para os meus pais. Eles estão viajando conosco, são missionários conosco esse final de semana aqui em Botucatu. A vida de um missionário, ela é uma vida comum. A diferença, eu sinto que é esse tempo maior com Deus também. Coisa que às vezes na nossa casa a gente não consegue parar para pensar muito, a gente não consegue parar para fazer comunidade, sentar junto com os nossos irmãos e partilhar. Mas a nossa dinâmica lá é como todas as outras fazendas da esperança, né? Acordamos, rezamos o nosso terço, meditamos a palavra e aí vamos pro campo, nas diversas realidades. Tem dias que nem dá tempo de rezar, que já tem gente na nossa porta chamando para alguma coisa. Às vezes temos que levar a pessoa para o hospital na outra cidade. Às vezes é carregar caixão para as pessoas que não têm condições. Caixão eu sou bom, se precisar me chama lá, tá? Então, e aí durante o dia vai variando, né? O nosso trabalho é mais diretamente com as crianças, né? Cada creche tem em média de 150 a 200 crianças, né? E nós temos já 3 creches e vamos inaugurar no próximo ano. E também damos essa assistência, né? Com os meninos, com as meninas que estão no processo de recuperação, porque a fazenda e o Centro Infantil Chitaitai são do lado, né?
Então, como a gente mora junto com os meninos e com as meninas, nós também estamos com eles lá, partilhando, ajudando nas celebrações, nas missas, no dia a dia, dando conselho, puxando a orelha, né? Aquilo que vai surgindo. Nós temos uma rotina, mas essa rotina ela é bem variada. Cada dia tem uma situação nova que se apresenta. A gente chama um Jesus novo que se apresenta no nosso dia pra gente ter que estar resolvendo e fazendo, mas é gratificante, viu? No final do dia, aquele cansaço bom, assim, de missão cumprida. Então, hoje são 450 crianças que são atendidas por esse programa lá, mais ou menos. Hoje são quase 600 crianças. Hoje nós temos 3 creches, já tem uma que está em processo de finalização, numa nova realidade, que chama Cabo Delgado, em Chiuri. É uma realidade que também é marcada pela guerra, pelas guerrilhas e alguns islamistas radicais que apavoram as pessoas. Então, Chiuri é uma região onde tem muitos refugiados dessas guerrilhas, dessas guerras. Mas vocês estão levando uma palavra de Deus no modo católico, vamos dizer assim, né? Uhum. Como é que vocês convivem com esses islâmicos, essas pessoas que são bastante radicais lá? Sim. Como é que eles aceitam vocês lá? Isso acontece em especial nessa única nossa missão, que é em Cabo Delgado. Nas outras 3 missões nós não temos a questão da guerra, da guerrilha, mas nós temos que tomar muito cuidado. Os missionários em Chiuri dizem que já dormem com uma pastinha pronta do lado, com os documentos e com as coisas, porque se acontece eles precisam pegar tudo e já dorme dentro do caixão. Porque o risco é muito grande ali, né? Mas é um grande desafio. E ontem até Frei Hans ligou ontem à noite, falando dessa realidade de Cabo Delgado. E é interessante perceber a presença dos missionários ali, que não deixam de estar presente também nesse momento de conflito. Então, para o povo daquela realidade, a presença dos missionários se torna também uma experiência de esperança. Porque quando tem o ataque islâmico dentro da região da fazenda, ou dentro da onde for dessa realidade, não tem piedade. Mata, né? Sim, degola. Então é uma coisa de fora da nossa compreensão, até sentir o cheiro daquela realidade. Mas essa presença dos missionários acaba sendo como se fosse uma luz de esperança diante de um conflito. E o interessante é que, mesmo sendo de uma realidade católica, a doutrina ela não é mais importante do que a vivência da palavra. Então, o congregar do desafio do missionário é a vivência da palavra, da parte da Sagrada Escritura. Então, isso também vai um pouco mais além das barreiras de placas religiosas. Mesmo tendo a nossa identidade católica, aquilo que busca fazer a ponte de esperança é a vivência da palavra. Então, a palavra da Sagrada Escritura acaba criando uma unidade diferenciada de uma placa religiosa de identificação desta ou daquela denominação, né? Então, essa experiência missionária, como o Felipe e a Jordana estavam colocando, tenta buscar nas crianças uma mudança de mentalidade e cultural, que talvez nós não colhamos o fruto hoje, né? Mas é algo que é plantado para ver uma modificação amanhã, porque aquele pau que nasce torto, dificilmente ele vai endireitar. Então vamos tentar fazer com que os novos que estão sendo educados, que estão sendo cuidados, amados, possam construir uma realidade diferente, entendeu? Uma vez você me falou dessa papa e eu fiquei bastante impressionado que muitas crianças só têm essa papa como refeição. O que é essa papa? A papa, ela é feita de farinha de milho. E o milho lá em Moçambique é um milho diferente daquilo que nós conhecemos aqui no Brasil, porque é um milho branco. É um milho branco que depois de pilado e depois de moído, ele vira também a farinha branca. Nós fazemos então com a farinha, misturamos essa farinha com água quente e colocamos moringa. Muitas pessoas conhecem aqui moringa. É uma planta que é muito boa para a parte nutritiva. Rica em proteínas. Ricas em proteínas, rica em muita coisa.
E ela dá um gostinho bom na papa. Ela dá um gostinho a mais na papa. E as crianças adoram. É só isso. Só isso. Papa de farinha com água quente, de milho um pouco com de água moringa quente, para poder dar um cheirinho. açúcar e moringa. Vocês imaginem o seguinte, isso me golpeou na primeira experiência. Vocês imaginem que para alimentar uma criança da papa, em 2017, a papa custava 35 centavos de reais. Hoje ela custa 50 centavos de reais. Um apadrinhamento na creche para manter uma criança por mês, com 2 refeições, todo o sistema educacional, toda a parte de higiene, custa por mês R$100. O dia, R$3. Então, quando a gente começa a olhar... Elas vivem com R$3. Não, você imagina, isso Sobrevive. que me deixou assim, o que nós, por exemplo, gastamos num café ou gastamos numa sentada num restaurante, ou o que nós temos às vezes ao nosso alcance e muitas vezes a gente não tem noção do que está além do nosso horizonte. Com 50 centavos você dá comida para uma criança em uma escola. Com R$3 você cuida de uma criança por dia, com 2 refeições, com a educação, com o uniforme, com material escolar, entendeu? Então, é muito distante a nossa realidade física, geográfica, mas ela está no nosso alcance de uma realidade muito próxima, né? Muito próxima. Então, e você começa a perceber que cuidar dessas crianças, você pode mudar a mentalidade de uma região, de um país. Sim. Essa escola de Dombe é a única que tem a papa todos os dias. E uma dúvida, né, que pode ser até dos nossos ouvintes. Por que não uma outra comida? Por que tem que ser a papa? Que é a mais barata, acho, né? É a mais e é a mais acessível. É acessível. E é que é a mais comum, que também porque lá a questão o milho é muito forte lá. É a base da alimentação de todo o país. Quando não é papa, é a chima, né? Então, McDonald's, nem pensar. Nunca vi. Não tem nenhum em Moçambique. A molecada eu tava gosta. dando uma olhada aqui. E é uma questão assim que... Você vê que coisa, né? As crianças aqui, às vezes, nossa, não quero, né? Você trabalha com a realidade cultural, né? Até para nós. Você se adapta a essa refeição, porque é a cultura e é o que tem, o que é acessível a eles. Às vezes você pode pensar de fazer eu nunca me esqueço uma vez que no norte do país, também numa experiência missionária, eu tive a infeliz ideia de ir no supermercado e comprar sorvete Danone para fazer uma festa com a criançada. A região não tinha o conhecimento do sorvete da Kibon e do Danone. Então você alimenta alguma coisa que você não vai dar todo dia. Você cria uma expectativa que não é o sabor de todo dia. Então você trabalhar com a cultura e trabalhar com aquilo que é acessível, você garante o todo dia. Né? Você dá a experiência do alimento todo dia. Eu vou ter acesso a esse alimento todo dia. Eu vou ter esse alimento e ao nós meu alcance. podemos dizer que há mais de 8 anos acontece. Eu ainda não vi uma criança que não quis comer, que disse que não gostava. Aqui a molecada eu ainda tem que brigar com ela para comer. 900 por dia. Elas fazem a fila e todos nós distribuímos a papa. Eu nunca vi uma dizer não gosto. Eu não tenho umas fotos, devia ter trazido as fotos, que eu já vi as fotos dela, e são impressionantes, viu, André? Assim, o Panhosa uma vez, ele comentou em 2019, a última vez que eu tive lá em Moçambique, ele comentou, falou assim: eu nunca vi uma expressão tão livre e tão feliz em fotografias. E isso me golpeou. É isso que me atirou a atenção. E de fato, né? Você percebe, eu tenho isso muito para mim. Como que as crianças e as pessoas conseguem transformar o nada dos nossos olhos em tudo para eles. E como a gente tem a capacidade de transformar o nosso tudo em nada, né? Então ali é uma evangelização deles para conosco.
é o inverso a coisa. Eu estava dando uma olhada aqui, a população de Moçambique, ela gira em torno de 28 milhões de pessoas. Metade são crianças. Eu não sei se metade, mas se não for metade, tá entre essa faixa etária. E aí, como é que é lidar com isso? A gente está falando em metade, 14 milhões de crianças, né? Existem outros projetos também, se a gente pegar num todo, padre, parece que o negócio está perdido lá, não tem salvação. Como é que tá essa questão do avanço, né, cultural das crianças em Moçambique? Eu falo um pouco da experiência de onde a fazenda está, né? E conhecendo outros projetos que também existem na África e de maneira particular em Moçambique. André, todos os projetos assistenciais humanitários estão ligados a instituições religiosas. São bem aceitos, como o Panhosi perguntou da questão do Islã, mas pelo comando do país, né? Pelo governo de Moçambique. Na verdade, é assim, a gente não tem represálias diretas, mas um missionário se manter em Moçambique é muito caro. Paga muito. E ainda o governo burocratiza muita coisa. Então, assim, dificulta muita coisa. Além de vocês irem ajudar, tem que pagar para o governo. Exatamente. A gente paga em torno de R$5.000 por ano de visto. É o visto mais caro do mundo. Então, ainda além de todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente tem mais essa dificuldade de permanecer lá. O que faz com que muitas congregações parem de mandar tantos missionários por causa, né, da situação difícil. Mas a população ao redor, eles nos cuidam bem, eles têm um carinho por nós, eles se aproximam. Eles realmente, como o padre falava, o encontro, né, não somente na Fazenda da Esperança, mas na Casa dos Missionários, um refúgio, né, um lugar para correr. As mulheres, quando sofrem, né, de alguma violência, elas não vão para a polícia, porque a polícia não vai resolver. Mas elas vão às nossas casas, elas vão nos procurar. Lá onde eu moro, tem meninas, né, que foram lá onde o Felipe mora, pediram ajuda para ele e ele trouxe elas para nossa casa, porque se fossem na polícia ou em alguma ação social, não teria acontecido. Então, assim, os missionários, em geral, pelo menos em Moçambique, né, nós sabemos que tem outras realidades na África que já é, infelizmente, bem diferente. Com a população, a gente é bem aceito, né? Mas o governo realmente, nós temos essa dificuldade em vários aspectos, assim, de poder avançar para frente com os nossos trabalhos. Em Moçambique, a população ela não se concentra muito na cidade. Você viaja, você faz uma viagem de 2 horas, em todo o caminho você vai encontrar casas e pessoas durante os campos, né? Por quê? Porque as pessoas querem nenhuma estrutura. As pessoas querem ter um terreno para plantar. Mesmo que isso faça elas ir para longe da cidade, elas querem ter um lugar para plantar. Mas ir longe da cidade quer dizer não ter escolas, não ter recursos, não ter saneamento básico. Subsistência. O que eles plantam é o que eles se alimentam. Vivem do que planta. Isso. Vive do que planta. Então, tem o dinheiro não existe. Como? O dinheiro praticamente não existe. Ele tem, mas se usa muito assim um sistema ainda de trocas, escambo. Né? Isso, escambo, né? A gente vai trocar a couve que eu tenho aqui pelo tomate que o vizinho tem ali, ou às vezes vende por 30 centavos um monte de tomate, de couve para poder comprar alguma coisa do vizinho, né? Mas os grandes mercados são só na cidade, muito para estrangeiros, inclusive, e no interior é essa realidade. Você vai comer o que você plantar. Então, se a safra for ruim, é tempo de fome, como eles dizem. Agora, a Jordana colocou a questão das famílias. Nesse projeto da Chitaitá em específico, é muito bonito a participação dos pais e das mães no projeto. Nós não cobramos nenhum valor de mensalidade, não cobramos nada, mas nós pedimos, André, que os pais ou as mães vá uma vez por mês na creche para nos ajudar na limpeza, para nos ajudar na horta, para nos ajudar nas plantações. E vão, André. Todos os dias aparecem 10, 8, 7 pais e mães que vão voluntariamente nos ajudar. Além disso, nós pedimos que eles, o que tiverem em casa, se possível, também oferecer. Para não ser só aquela coisa de receber. Mas quem dá, a gente costuma viver muito aquela palavra que diz: quem dá, recebe. Então nós também queremos ensinar aquele que nós devemos oferecer também. E é muito bonito ver a participação de toda a família no projeto. Bom, pessoal, sem deixar o Padre Emerson, que tem história, a gente fica até às 6 da tarde. A gente tem que encerrar. E para encerrar,
Queria saber o seguinte, as pessoas que querem ajudar, porque pela conta que vocês fizeram, com R$100 eu consigo adotar uma criança Isso mesmo. por mês. Isso Como é que mesmo. eu faço? Então, nós queremos deixar aqui o contato da Rita, que é ela que cuida dessa parte do apadrinhamento. O número dela é DDD 48 992 18 81 19. 48 992 18 81 19. Mas vocês podem entrar também no perfil da Chitaitai no Instagram, Chitaitai CHITAI. Dá pra ter feito lá mais facinho, não? É só Mas procurar tem o Padre muito... Emerson da Catedral. O Padre Emerson também. Ele vai encaminhar. Toda a referência, Felipe e a Jordana colocando, as redes sociais, a Rita, o próprio portal da Fazenda, Isso entrando dentro da realidade da África, mas também a Catedral, Mandei uma foto próxima a nós, vocês conseguem ter todas as informações com as meninas da secretaria também, né? Porque o link com a experiência da África, e já lancei o desafio ontem, né? E sem consultar, como eu disse assim, sem consultar ainda o nosso conselho administrativo. Mas o ano que vem, a Catedral ela vai assumir uma das creches de Cabo Delgado. Integralmente ela? Esse é o desafio de apadrinhar todas as crianças colocando uma foto lá, em ó. relação a Chitaitai. Bacana, Padre. Queremos agradecer demais a participação de vocês aqui. E sempre que tiverem por aqui ou qualquer novidade, a Prever é parceira nesse sentido, até para ajudar essas crianças que a gente tá vendo na foto. Na aí. foto lá, ali tem uma camisa do corintiano lá no meio, olha lá. Você achou uma foto bacana hoje. Achei a foto E essa bacana. rouquidão aqui não é dor de garganta. Não gritou Isso aqui ontem, não. deve ter gritado Pedro, você não pouquinho soltou a mais, rojão ontem, não, né? Nada de Na avenida. rojão, essa ronquidão é por causa da homilia da Santa Missa, Ah, tá Foi bom. forte a homilia ontem. Foi forte ontem. 7h32. Muito obrigado, Padre, Felipe e Jordana, pela presença de vocês aqui. Um bom dia e uma boa semana, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós agradecemos muito o acolhimento de vocês, né? E estamos juntos. Agradecemos muito. Aquele que quiser fazer parte, nós precisamos, né, dos padrinhos, das madrinhas, e só entrar em contato conosco e vamos juntos nessa Agora missão. nós vamos colocar esse nome difícil seu aí nas nossas redes aí, para que as pessoas consigam te acessar. Porque eu não consegui gravar, acho que ninguém conseguiu gravar esse mais nome, fácil não. é procurar a Catedral. É mais fácil procurar a catedral. Chitaitai é vagalume, né? Isso, na é língua local Podia ser deles. só por isso. vagalume, então, né? Vagalume é fácil. Obrigado, Padre. Gente, gratidão mais uma vez por nos dar a graça de usar os microfones da Prever FM para um assunto tão bacana e tão desafiador. E desejo a todos os ouvintes, a todos vocês aqui da rádio, um abençoado dia, uma abençoada semana, e aproveitando já, desejando um Feliz Natal e um início de ano muito abençoado. Gratidão por tudo e vamos para cima para 2026. Amém. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.